E a inflação no Brasil é de demanda ou de oferta? Eu escuto também muito esse tema, então a gente vê aí a dinâmica da inflação, a gente ainda tem um núcleo rodando a 7,8%, é bastante alto para um país que tem uma meta de 3%. E a gente vê na parte de direita, embaixo, talvez esse seja o gráfico que mais mostre o sucesso que nós tivemos até agora no combate à inflação. Esse gráfico mostra a diferença da inflação do Brasil para a inflação da média do mundo desenvolvido. E a gente vê que a gente teve episódios de inflação, quando a linha sobe, significa que a inflação no Brasil é acima da média dos desenvolvidos, e quando cai, significa que ela é abaixo. A gente vê aqui ali nos anos 2014, 15, 16, que o Brasil teve uma inflação sozinha. O mundo não estava tendo inflação e o Brasil teve um surto inflacionário. E agora, ao contrário de 2015, 16, 14, 15, 16, o que a gente teve foi o contrário. O mundo tem um surto inflacionário e o Brasil está com uma inflação mais baixa do que a média, o que mostra o sucesso de ter feito um movimento de juros antecipadamente, né, e ter sido capaz de controlar uma inflação que poderia ter sido muito pior. E ali na parte da direita a gente mostra o que é demanda e o que é oferta, mostrando que hoje existem mais componentes de demanda na inflação do que oferta, e as pessoas podem perceber isso. Você vai nos aeroportos, você vê que o aeroporto voltou a estar cheio, os bares e restaurantes voltaram a estar cheios. Então, é óbvio, a gente gostaria de crescer mais, a gente precisa ter mais atividade, mas eu só estou dizendo aqui que quando a gente olha o componente de oferta e demanda, a gente tem um componente de demanda na inflação. O que o Banco Central tem? Qual a desculpa que o Banco Central tem dado? Ah, tem que controlar a inflação. É uma desculpa que cola, né? Porque quem é que gosta de inflação? Então, quem não pesquisa, quem não entende, fala, não, de jeito a conformar com isso, né? Porque ninguém quer inflação. Mas não tem base científica alguma. Por quê? Primeiro, o que provoca inflação no Brasil, pessoal? Está lá nos dados do IBGE. É a elevação dos preços chamados administrados. Por quê? Porque os preços são controlados pelo governo, principalmente preço de combustível e de energia. Por que o preço de combustível disparou? Por causa da interferência do governo Temer lá na Petrobras, em 2016, quando ele colocou lá o Pedro Parente, que introduziu o tal do PPI, preço de paridade de importação. Geralmente, a grande mídia erra e fala, é preço internacional. Não é internacional nada, não. Se fosse internacional, aqui a combustível estava muito mais barato, porque olha os países da América Latina, em todos o combustível é mais barato do que do Brasil, que é o grande produtor. Tá? É um absurdo. E que preço de paridade de importação é esse? É o preço de como se nós importássemos 100% dos combustíveis consumidos aqui. Como se nós não produzíssemos uma gota de petróleo. Sendo que os dados dos engenheiros da AEPET, engenheiros da Petrobras, Associação de Engenheiros da Petrobras, nos ensinam que nós produzimos aqui 94% dos combustíveis. Então, vejam bem, até 2016, a Petrobras aplicava o preço de custo mais lucro, e sempre foi altamente lucrativa. A partir de Temer, foi abandonada essa fórmula e aplica-se o preço de importação. No momento em que, lá fora, o petróleo subiu por conta de guerra e outras coisas. O dólar subiu. Então, nós praticamos um preço insano no momento em que o Brasil poderia estar levando uma vantagem comparativa imensa em relação aos outros países. Jogamos fora a oportunidade de ter petróleo, combustível, a baixo custo para alavancar o nosso desenvolvimento. Fizemos tudo ao contrário. Preço alto de combustível, privatização de refinarias. Vocês viram quantas refinarias foram privatizadas? Abrindo mão da nossa soberania energética. Então, vocês sabem, subiu o combustível, sobem todos os demais preços. E isso produz inflação.
Energia, a mesma coisa. Para empurrar a privatização insana da Eletrobras, os preços de energia foram aumentados, as bandeiras vermelhas no Brasil inteiro, né, para cobrar mais, para empurrar essa privatização insana, e agora os preços de energia vão subir, porque a Eletrobras, ela fazia ali uma compensação de preços que agora não vai fazer mais. Outro motivo de inflação, alta de preço de alimentos. Por extrema incompetência da política agrícola e agrária, porque o Brasil tem simplesmente tudo para ter preço de alimentos de uma forma estável, com garantia de soberania alimentar, porque nós temos todas as condições. Nós temos terra em abundância, água, nós temos a maior reserva de água doce do planeta, temos clima favorável o ano inteiro. Não temos aqui o que tem, por exemplo, o hemisfério norte, que fica metade do ano sem poder plantar e colher absolutamente nada. Aqui não, aqui é o ano inteiro. E temos gente para trabalhar. Então, a política agrícola e agrária aplicada no Brasil, voltada para o grande agrobusiness de exportação, que não está nem aí para a fome do povo brasileiro, porque o agro está batendo recorde de safra, de exportação, de lucro, e mais da metade da população brasileira está com algum tipo de insegurança alimentar, 44 milhões passando fome. Então, veja bem, toda política governamental voltada para um agrobusiness que dá lucro para os próprios caras do agrobusiness. Não é? E, então, gente, esses erros todos, isso tudo tem produzido a inflação no Brasil. Principalmente preço de combustível, energia e alimentos. A origem desses erros é essa que eu acabei de falar. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então deixe seu like, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela auditoria da dívida já!